Nesta aula, a ideia é te mostrar de forma objetiva como confirmar o diagnóstico de escoliose com o exame de imagem mais importante, a radiografia panorâmica da coluna. E o principal aqui é aprender a medir o ângulo de Cobb, que é o que define se existe escoliose e qual a gravidade da curva. Sempre que houver suspeita clínica de escoliose, o exame certo a pedir é a radiografia panorâmica da coluna total, em incidência antero-posterior e perfil. O ideal é que ela seja feita com o paciente em pé, descalço, com os braços relaxados ao lado do corpo. Isso porque a gente precisa ver a curvatura em posição funcional, como ela realmente se comporta no dia a dia. Na hora de analisar o exame, preste atenção em 3 pontos: o alinhamento da coluna, a rotação das vértebras e a simetria entre ombros e pelve. Agora, falando do ângulo de Cobb, esse é o método padrão para quantificar a escoliose. É ele que confirma o diagnóstico, define se a curva é leve, moderada ou grave e também serve para acompanhar a progressão ou decidir se é caso cirúrgico ou não. Pela definição internacional, a escoliose é definida como uma curva com 10 graus ou mais associado à rotação vertebral. Abaixo disso, a gente considera como um desvio lateral da coluna, uma alteração postural, associado à dismetria de membros inferiores ou curvas funcionais e não estruturadas. Vamos ao passo a passo de como medir a escoliose. Primeiro, identifique qual é a vértebra mais inclinada no topo da curva. Essa será a vértebra superior. Depois, encontre a mais inclinada na base, essa é a inferior. Trace uma linha reta sobre a placa superior da vértebra de cima e outra sobre a placa inferior da vértebra de baixo. Depois, traçando perpendiculares a essas duas linhas, você vai medir o ângulo entre elas. Esse é o ângulo de Cobb. Essa medição pode ser feita com régua e transferidor ou usando softwares de radiologia que já calculam isso automaticamente. Agora vamos entender os valores. Se o ângulo for menor que 10 graus, não é escoliose estrutural. De 10 a 20 graus é caso para acompanhar e reavaliar periodicamente. Entre 20 e 40 graus, a atenção tem que ser maior, principalmente se o paciente ainda estiver em fase de crescimento. Acima de 40 graus, a gente já começa a pensar em indicação cirúrgica, principalmente se a curva estiver progredindo ou causando algum sintoma clínico. E aqui vão algumas dicas para não errar na medição. Certifique-se de que o raio-x está em posição ortostática, bem posicionado, sem rotação. Você pode usar uma régua física ou um sistema digital. O importante é manter a precisão. Sempre comece pela curva principal, que geralmente é a mais acentuada, e repita a medição se houver dúvida ou se o valor estiver na faixa de corte entre condutas. Com essas informações, você já está pronto para solicitar o exame certo, identificar a curva principal no raio-x e medir o ângulo de Cobb com segurança. Na próxima aula, vamos falar sobre os critérios de progressão e gravidade da escoliose e como identificar os casos que exigem vigilância mais rigorosa ou encaminhamento precoce para o especialista.